Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, sou jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma camisa laranja. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver, diretores de secretarias das varas do trabalho participam de encontro para discutir temas como assédio moral e sexual na Justiça do Trabalho. Instrutores do Rio Grande do Sul vêm a Natal especialmente para ministrar cursos sobre novas plataformas virtuais. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o juiz do trabalho Magno Kleiber Maia. Vamos falar sobre o combate à homofobia e a atuação do Subcomitê de Equidade no tribunal. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O TRT da 21ª Região realizou nesta semana o 6º encontro de diretores de secretarias das varas do trabalho. Entre os temas que foram discutidos está o assédio moral e sexual no sistema de justiça. Todo ambiente de trabalho deveria ser seguro, mas casos de assédio moral e sexual ainda são registrados. No sistema de justiça, os números e o adoecimento de servidores preocupam. Por isso, o tema foi discutido entre o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho e diretores de varas do trabalho do Rio Grande do Norte. O que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre a nossa experiência dentro do ecossistema judiciário, das possíveis causas desse assédio, como ele acontece, como vê-lo e como tratá-lo. O que nós podemos fazer dentro da órbita de uma direção de secretaria, como gestores, para que isso seja respondido de alguma maneira e, quando a gente não consegue dar uma resposta por nós, pela estrutura, para onde mandar? Quais os encaminhamentos possíveis? Esse diálogo que você tem com as outras estruturas dentro do tribunal. E também de outros órgãos como o Ministério Público, como universidade, como as pessoas que estudam psicologia organizacional. O assédio viola os direitos e a dignidade da vítima. São condutas, em muitos casos, que acontecem de forma velada. Que é um desafio para nós gestores, lidar com cobranças, com metas, ter que cobrar dos nossos comandados e às vezes até nós como gestor temos que estar nos policiando, nos capacitando, vendo palestra desse porte, para que a gente consiga conviver com isso. E o que nós estamos vendo na área hoje, já teve saúde mental, agora vai ter assédio, são tudo coisas que nos ajudam bastante a desenvolver nosso papel no dia a dia de uma forma mais assim que eu diga, mais segura. Para o procurador, a responsabilidade de combater o assédio é um dever de todo o sistema judiciário, mas a capacitação de gestores e o diálogo são fundamentais para identificar casos e prevenir novas ocorrências. Todo combate a assédio, seja sexual, seja moral, seja eleitoral, qualquer tipo, ele parte da ideia de ter um espaço seguro. Se não existe um espaço seguro, as pessoas não se mostram. Elas caem, né? Elas já caem doentes. Então, nesse espaço seguro, você vai dar os encaminhamentos. E os encaminhamentos, às vezes, é treinamento, é adequação, é você criar novas inovações sobre isso, instrumentos. Um dos instrumentos que eu vou falar hoje é o acordo de convivência, que é uma nova tecnologia que a gente usa para resolver, criar um diálogo dentro da estrutura. Então, eu vou sugerir alguns, dentro da experiência da gente de secretaria, para validar isso com as pessoas que são as que pensam, que são os diretores de secretaria. Esse foi apenas um dos temas discutidos no encontro de diretores das secretarias das varas do trabalho. O evento foi promovido pela Escola Judicial do TRT-RN e reuniu cerca de 26 diretores de todo o estado. O encontro aconteceu entre os dias 16 e 18 de junho. Foram 3 dias de palestras, reuniões e debates com foco na melhoria do funcionamento das varas do trabalho. Entre os temas, produtividade, saúde mental, inteligência artificial e gestão eficiente.
E é sempre uma excelente oportunidade da gente estar com os outros diretores e também com a administração, que a gente tem um bloco de reuniões com a administração, para a gente estar justamente fazendo uma ligação maior e trocando experiências. Então, são sempre excelentes oportunidades da gente não só aprender, mas também de fortalecer a comunicação e as práticas que temos nas varas de trabalho. Magistrados e servidores do TRT-RN participaram de um curso para a capacitação de uma plataforma que vai ajudar e muito no dia a dia de trabalho no tribunal. Instrutores do TRT do Rio Grande do Sul vieram especialmente a Natal para ministrar o curso que durou 2 dias. Ampliar ainda mais o uso da tecnologia na confecção de sentenças e acórdãos. Este é o principal objetivo da plataforma Pangea. Criada por uma equipe do TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, a plataforma deve agilizar o trabalho de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho Potiguar diante do alto número de processos. O Pangea, ele é um repositório de precedentes qualificados e especificamente o Pangea GAB propõe uma reformulação na organização do gabinete com o armazenamento de modelos de texto que podem ser recuperados pelo magistrado na sequência. A plataforma já vem sendo utilizada em 22 tribunais do trabalho do país, uma adequação que já ocorre desde 2023. Ele foi objeto de um programa do CSJT de startups e foi classificado e aprovado como uma das startups e nacionalizado pelo CSJT. Isso foi em 2023. De lá para cá, vários tribunais têm aderido e já estão usando o Pangea GAB com sucesso. O curso realizado aqui aconteceu na Escola Judicial do TRT-RN, a EJUD 21, e durou 2 dias. Na programação, os participantes puderam aprender tudo o que o sistema tem a oferecer. Além disso, todos ainda conheceram um pouco mais sobre o assistente de produção de sentenças e acórdãos que utiliza o que há de mais moderno em tecnologia, a inteligência artificial. É uma ferramenta, um assistente para a produção de sentenças e acórdãos que realiza algumas etapas da produção das decisões e que para algumas dessas etapas ele utiliza a inteligência artificial generativa. Então esse assistente ele já está implantado no 1º grau do TRT da 4ª Região. Nesse momento, nós estamos conduzindo 2 pilotos, um piloto nacional do Galileu 1º grau e um piloto regional do Galileu 2º grau. Então, a nossa expectativa é de que em poucas semanas todos os TRTs do Brasil tenham a possibilidade de utilizar essa ferramenta como assistente, tanto para a produção de sentenças quanto para a produção de acórdãos. Um bancário deverá ser indenizado por constrangimento e cobrança excessiva de metas. Carol Reis tem os detalhes. A primeira vara do trabalho de Natal deferiu indenização por danos morais no valor de R$ 77 mil a um bancário que foi submetido à cobrança excessiva de metas e à exposição vexatória em reuniões coletivas. De acordo com o processo, a instituição financeira promovia reuniões em que rankings de desempenho eram divulgados, destacando nominalmente os empregados com melhores e piores resultados. Aqueles que não atingiam as metas eram submetidos a cobranças públicas e constrangedoras, com afirmações desmotivadoras e ameaças veladas de perda do emprego. Testemunhas confirmaram ainda a prática de alteração repentina das metas, com aumentos expressivos e sem comunicação prévia. De acordo com a juíza Simone Jalil, a cobrança desmedida e a exposição vexatória ultrapassam o exercício regular do poder diretivo do empregador. Abre aspas. Não se está aqui a combater o crescimento econômico, a instituição de metas ou as novas formas de trabalho. No caso, é a defesa da garantia de um trabalho decente, onde a busca por produtividade não se sobreponha aos direitos fundamentais do trabalhador, especialmente a sua saúde física e mental, fecha aspas. Vara do Trabalho reconhece fraude sistêmica em contratações de pessoal no município de Ipanguaçu. Andreina Patrício explica essa decisão pra gente. O município de Ipanguaçu, no interior do Rio Grande do Norte, foi condenado pela Justiça do Trabalho por fraudes nas contratações de pessoal. Segundo a sentença da Vara do Trabalho de Açu, a Prefeitura, junto com a Promove Ação Sociocultural e a Cooperativa Bem-Estar, mantinham um esquema ilegal de terceirização que se arrastava há décadas. A juíza Maria Rita Manzar de Moura Garcia classificou a situação como de completo desgoverno
governo, afirmando que as contratações aconteciam por meio de uma sucessão de empresas, ora travestidas de cooperativa, ora de organização social, especializadas em intermediação de mão de obra, sem qualquer responsabilidade e fiscalização do ente municipal. Segundo a magistrada, o problema é antigo. Ela destacou que há décadas não há concurso público em Ipanguaçu e que os empregos serviam como verdadeira moeda de troca para votos nas eleições municipais. Na decisão, a Justiça determinou o pagamento de mais de R$600 mil por danos morais coletivos e mais de 255 mil por dumping social, uma prática que desrespeita a concorrência e prejudica os direitos dos trabalhadores. Além disso, a sentença ordena o bloqueio de R$930 mil para garantir o pagamento das verbas rescisórias de mais de 300 trabalhadores demitidos, muitos deles com salários atrasados. A juíza também chamou a atenção para o valor dos contratos firmados, mais de R$17 milhões, e fez um alerta: a má gestão e a malversação dos recursos públicos no município de Ipanguaçu são inquestionáveis e o Poder Judiciário não pode se manter alheio a essa realidade. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho com apoio de outros órgãos de fiscalização. A decisão ainda cabe recurso. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com o juiz do trabalho de Mossoró, Magno Kleiber Maia. Vamos falar sobre o combate à homofobia dentro das instituições. É já, não sai daí. Junho é o mês da luta contra a homofobia e também do orgulho LGBTQIAPN+. E em Mossoró, o juiz do trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró, Magno Kleiber Maia, realizou, ele que é o coordenador do Subcomitê de Equidade, Gênero, Raça e Diversidade, um evento mediando, um bate-papo com outras 2 autoridades do trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público aqui no nosso estado, a respeito deste tema. Portanto, vamos conversar com ele agora para falar um pouquinho sobre como foi esse evento e também sobre essa temática que neste mês de junho se torna ainda mais importante. Doutor Magno, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa Justiça e Trabalho. Obrigado pela oportunidade de trazer essas informações que são tão importantes, nesse mês chamado assim do mês do orgulho. O evento ele foi simplesmente fantástico, assim superou as minhas expectativas pelo público que compareceu, e também pela importância do tema debatido, E eu estava como mediador, eu comecei a fala falando, expondo sobre a homofobia, que não é exatamente um sentimento, não. Ela, na verdade, é um projeto de dominação e poder historicamente construído, certo? Com a participação das 2 doutoras lá, a doutora Andréa é do Ministério Público do Trabalho, atuando aqui na Procuradoria do Rio Grande do Norte, e ela trouxe uma temática falando sobre exatamente qual é a atuação do Ministério Público. Extremamente importante, eu achei a fala dela. E a doutora também, Rayane, ela é doutora em Direitos Humanos, então uma sumidade no assunto, e ela foi falar exatamente como é que a homofobia institucionalizada, que foi e ainda continua sendo, como é que ela interfere, inclusive, no mercado de trabalho para pessoas homoafetivas. Que o público LGBTQIAPN+, XYZ, eu costumo colocar assim, que é para acabar logo com o resto das letras do alfabeto, Como é que todo esse público sofre discriminação no mercado de trabalho. Também não se trata de um sentimento, eu tenho orgulho disso, não. É o orgulho de a gente defender essa ideia de que somos todos iguais, independentemente da orientação sexual. O nosso orgulho é esse, em sermos iguais. O senhor brincou aí no início da entrevista com as letras, Antes a gente tinha LGBT, hoje já temos QIA+, a QIAPN+, e o senhor brincou XYZ. Mas o mais importante, seja lá o número de letras que a gente tem aí nessa sigla representando esse orgulho, é o acolhimento, o respeito e a diversidade também, inclusive dentro das instituições públicas, como é a Justiça do Trabalho, e também na atuação dos servidores e magistrados
quanto ao jurisdicionado, né? O ambiente de trabalho externo. É super importante que essa conscientização comece dentro da instituição, né, doutor? Antes era GLS, na verdade, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. De qualquer forma, era assim, nós, gays, lésbicas, eles, simpatizantes, e quem não estava simpático da causa, então não era nada. Aí as letrinhas foram crescendo para designar a identidade de gênero, certo? E a identidade sexual também. Você tocou no segundo ponto aí da sua pergunta, é que a gente está começando realmente, assim, nos tribunais, e graças a Deus, não é só no nosso, e graças a Deus também, assim, além do trabalho do subcomitê, nós estamos com outro projeto aí também, no laboratório, desenvolvido pelos tribunais, pelo tribunal, em parceria com outros tribunais, primeiro a gente passar um questionário para todo o público responder, para a gente traçar um diagnóstico. Aí, a partir desse diagnóstico, a gente vai traçar estratégias de trabalho exatamente para tornar o nosso ambiente não só acolhedor, mas também informado, trazer informação para as pessoas, porque o que gera esse preconceito, ou o preconceito como um conceito preconcebido, é exatamente a não formação e, o pior, a desinformação. Doutor Magno, quem não pôde estar em Mossoró para ver pessoalmente esse bate-papo entre vocês, como é que pode assistir essa palestra depois online? O nosso subcomitê, ele criou um canal no YouTube, que é exatamente o nome do mesmo projeto, que é Sob o Olhar da Dor. E nele já estão os vídeos dos outros encontros que já fizemos. Mas se você procurar Sob o Olhar da Dor, não tem foto, nada. É só como se fosse uma flor com pétalas de flores diversas. Dr. Magno Kleiber Maia, juiz da 2ª Vara do Trabalho em Mossoró, muito obrigada pela sua entrevista e a gente vai continuar acompanhando as ações do comitê, que é tão importante, recente e já tão importante e relevante para que a gente tenha mais igualdade, né, mais respeito entre as pessoas, começando por dentro da instituição. A gente não precisa nem de tolerância, a gente precisa de respeito, porque a tolerância a gente exerce assim, não gosta da pessoa, mas tolera ali. Eu acho essa palavra, inclusive, inadequada. Há quem gosta, tudo bem, não julgo. Você não precisa tolerar, na verdade. Você só aceita, porque sabe que existe o diferente. E o diferente nunca vai colocar a sua existência em risco. O diferente, ele só quer também existir com todos os direitos e deveres, como qualquer outro cidadão. Perfeito, doutor Magno. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe as ações do TRT-RN através do site oficial, tem canal no YouTube e também das redes sociais. Até a próxima semana.